Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do nosso Sala Podcast. Como vocês já sabem, meu nome é Igor e aqui ao meu lado está o meu grande amigo Daniel Figueirinha. Prazer a todos, sou o Daniel Figueirinha, como ele disse, e hoje a gente vai entrevistar quem? Meu líder, Kaique Rotondo, líder de desenvolvimento da Imó Brasil. Seja muito bem-vindo, Kaique. Você não tinha muita escolha, quando a gente te chamou não tinha como se recusar, brincando. Ordens de cima. Brincadeira. Muito obrigado, Kaique, por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. A gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre a sua entrada na Imó Brasil, sobre todas as mudanças que você ajudou a empresa a fazer. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Brincadeiras à parte, não foi obrigatório, você teve que aceitar de fato. E você é um cara muito inteligente, que motiva muito a nossa equipe a estudar, dedicado, a conhecer mais sobre o mercado. Então, boa parte de muita coisa que a gente evoluiu é por sua conta também. Então, seja muito bem-vindo, Kaique. Muito obrigado e o tempo é todo seu, cara. Opa, primeiramente agradecer ao Igor e o Daniel por me dar a honra, né, de participar desse projeto maravilhoso que está sendo desenvolvido aqui na Imó Brasil. Realmente, só reforçar aqui, não foi obrigação nenhuma, né? Foi o maior prazer estar aqui hoje. Então, desculpa interromper, ele esqueceu de falar. A gente gosta de falar também da infância. Como era o Caiquinho? Como foi sua infância? Qual que é a sua perspectiva de vida? É difícil falar isso para uma criança, né? Mas que sonhos você tinha? Essa é uma pergunta muito legal, porque ela remete ao que... a questão, né, do sonho, né, que você tinha, ao que você veio a trabalhar de fato. E realmente o meu não teve grande mudança. Quando eu era pequeno, eu queria mexer com alguma coisa de informática. Então, eu não tinha nenhum outro sonho. E por mais, a gente vai chegar lá, mas eu queria mesmo mexer com algo de informática, eu não sabia com o que. Eu via um computador, uma máquina digital, uma máquina conectada. Naquela época era muito distante, né? Mas eu sentia que ela trazia poder para o ser humano. Eu falei, não, tem que participar disso. E desde pequeno era um sonho. Eu vou dizer que desde ali dos 10 anos de idade já estava com esse sonho materializado, né? Para trabalhar com informática. Não sabia ainda o que. Mas aí passando os anos, desenvolvendo mais o cognitivo, a gente vai entendendo e vai vendo que... Bom, hoje eu tô com 31 anos. Então, se pegar quando eu tinha 10, 11 anos, foi bem ali 2000, 99, o estouro da bolha.com. Então, para todo lado se falava de internet. E foi quando eu entrei num curso... Foi fisgado. Foi fisgado, não tinha o que fazer. Nossa, então informática é internet. E foi quando eu entrei num curso de... Na época tinha nomes estranhos, né? Mas era o curso Criando Sua Homepage. Era o curso básico do web design, era o top. Uhum. E vamos supor que desenvolvendo sua webpage era o cursinho básico. Eu entrei nesse curso aí com 10 para 11 anos. Foi quando você montou seu primeiro site, né? Curiosidade, você já falou em off aqui. Você montou seu primeiro site com 11 anos? Foi de 10 para 11. Como eu faço o aniversário em julho, aí eu não lembro agora exato ali, mas foi de 10 para 11. Uhum. E desde ali foi um momento maravilhoso, né? Você digitar linhas de código no bloco de notas e aquilo virar um site. Aquilo virar uma página, né? Então foi ali que começou mesmo. Caraca. E desde pequeno, né? Antes da gente entrar no Kaique profissional, no Kaique que foi se desenvolvendo para a área de programação e para a área de informática, eu queria falar ainda um pouquinho mais sobre o Kaique criança. O que você gostava de fazer quando você era criança? O que você tinha mais aptidão? E como você conheceu a informática? Porque, eu queria ser da área de informática, mas como isso entrou na sua vida? Eu acho que foi principalmente videogames, né? Foi videogames. Não é que eu não brincasse na rua nem nada, mas eu brincava na rua e aí sempre, enquanto tava ali na rua, o pessoal falava, não, agora vamos jogar um videogame, né? E aí foi indo. E nessa questão de jogar videogame, saber que o videogame era digital, que era um ser humano que fazia um videogame, ter revistas e tal, isso foi aproximando mais da tecnologia.
E na época havia, por exemplo, desenvolver um game era uma questão absurda. A gente tinha noção, né, que demorava anos pra fazer isso. E queria de alguma forma estar envolvido com isso. Entendi. Faz sentido, né? Gostava tanto que quando crescesse queria produzir aquilo para outras pessoas. Tão maravilhoso que é. Sim. Fazer parte de alguma forma desse meio, né, da cadeia. Hoje eu não produzo games, Uhum. claro, mas são ferramentas que auxiliam em um propósito. Talvez não entretenimento, mas ajudar corretores. Com Então, certeza. realmente, a validade é a mesma ou até muito maior. Sim. E aí, Kaique, você desde muito pequeno já quis ir para a área de desenvolvimento, assim, para a área da tecnologia, informática, mas a gente sabe aqui em off que você é um multitarefa. O Kaique fez 1 milhão de coisas e eu queria falar um pouquinho disso. Porque nem sempre você esteve no meio da informática e da tecnologia, mas como um bom filho, a casa torna, você retornou, e aí eu queria que você falasse um pouco dessa história. Acho que já dá pra pular alguns anos, né? Eu fui, assim, muito viciado mesmo em tecnologia até meus 18, 19 anos. Aí eu tomei um rumo um pouco diferente, não tão distante, mas eu fui fazer tecnologia em agronegócio. Eu vi tecnologia e agronegócio, então eu falei, é uma união legal. É um setor que precisa de tecnologia. Então, vamos dizer assim que eu fiquei afastado, não totalmente, de desenvolvimento, mas por uns 2 anos eu fiquei meio fora. Não vou dizer totalmente. Até porque depois conciliou em fazer estágio na Unesp, trabalhar com georreferenciamento, eu voltei. Uhum. Então foi 2 anos ali só que fiquei nesse meio agro, mas foi pouco tempo. E aí depois já voltei para TI, não parei mais. Mas gostou do tempo do agro? Ou descobriu que aquilo não era pra você? Ou era só um hobby? Ou... Na verdade, o agro, como era um curso de tecnologia, ele era um curso que trazia uma grade curricular muito rica. Posso dizer que ele era uma fusão entre um curso de agropecuária com ADM. Então você aprendia muito, né, nesse curso. Você aprende até hoje, porque esse curso está aberto até hoje. Você aprende marketing, você aprende economia, aprende a administração, aprende a contabilidade, aprende a finanças. E realmente isso no curso de, por exemplo, programação, você não aprende isso. Dificilmente, no máximo você aprende contabilidade um pouco. Mas a administração é uma pincelada, mas você não aprende marketing, você não aprende economia, você não aprende esse tipo de habilidade que para um programador é muito importante. Anda lado a lado, né, cara? O marketing, a programação e a economia, com certeza. Tudo interligado, né? Realmente. Com certeza, para uma empresa dar certo, esses 3 pontos, principalmente, precisam andar de mãos dadas, se não no mesmo setor. Claro que um programador e um designer ou um administrador não vão exercer a mesma função dentro da empresa, mas eles têm que se comunicar muito bem, porque... E ter objetivos alinhados, né? Ou entender pelo menos um pouquinho sobre o outro, digamos assim. Então, é bem interessante. Realmente. E aí, Kaique, falando... Aí você fez esse desvio, entre aspas, e aqui a gente tem, só para explicar para você, a gente tem o costume de fazer uma linha cronológica para que os ouvintes entendam mais facilmente de como foi feito isso. E aí o Kaiquinho gostava de jogar videogame, tecnologia, se encantou e tal. Aí fez o curso um curso básico do homepage. Depois, provavelmente, pelo que você já comentou com a gente, continuou desenvolvendo tal, até os 18. Aí aos 18 falou, cara, tecnologia agropecuária, quero. Foi, entrou na faculdade. Sim. E você se formou, né? Me formei. Na faculdade. Porque esse é um outro ponto que eu quero abordar mais pra frente, sobre o seu comprometimento e sobre, independente do quanto doa, se você pega algo, você se compromete até o final e você vai dar o seu melhor naquilo. Mas antes da gente abordar esse tema, eu queria falar sobre como você voltou para programação e por que você voltou, se você se formou. Então, assim, para se formar,
eu pelo menos penso que você tem que gostar. Porque não pode, acho que 2 ou 3 podcasts pra trás, eu comentei que eu fiz 2 anos e meio de direito. E não E, gostou cara, nem um não era pouco. meu. Não era pra mim. Aí eu falei, cara, não é pra mim, vazei, fui pro design. E aí me encontrei. E aí, como você voltou pra programação? Eu acho que é uma questão por eu gostar de ser multidisciplinar. Então eu gosto bastante de programar, mas eu gosto de saber o que está acontecendo em volta. É só programar por só programar, realmente é uma coisa que talvez eu não conseguiria. Eu preciso entender o propósito daquela funcionalidade. E até esse é um dos princípios, né, de você programar. Você precisa saber. Um programador que está fazendo um sistema de contabilidade, ele precisa saber sobre contabilidade. Se eu estou fazendo um sistema para o mercado imobiliário, eu preciso saber o mercado imobiliário. Então, essa multidisciplinaridade que existe, ela ajuda. Entendi. E isso eu acho que fez eu sempre pensar que tem que estar ganhando algo. Eu falar, estou fazendo um curso de arar solo, colocar calcário em solo, regular pH de plantas, que é o que você aprende, fazer nutrição animal. E falar como que isso se relaciona com tecnologia. Se relaciona. Quantas e quantas vezes não recebi propostas para, por exemplo, fazer um sistema, controle de adubação, controle de formulação de rações para animais. É porque talvez as pessoas não entendam muito, mas você mistura certos nutrientes, tipo soja, milho e entre outras coisas, em proporções exatas para você entregar uma ração com aquelas características que deseja, né? Isso precisa fazer umas continhas. E você fazendo papel é difícil, montando o sistema facilita muito. Facilita bastante. E praticamente toda a propriedade competitiva, voltando, né, competitiva, precisa disso. Tem questão de custo, né? Que compensa mais, qual fórmula compensaria É lógico que mais. ela tá fora do mercado se ela não tiver um controle disso. E aí, claro, vem o zootecnista, vem toda essa classe excelente de profissionais. O zootecnista e dentre os outros mais. Mas realmente, uma ferramenta que auxilie, não tem como um programador que não tem nem ideia do que é fazer e funcionar tão bem. Então, tem que ter multidisciplinaridade e tem que trabalhar isso. Você precisa ter sempre o ideal de que você está tirando algo de bom. Você não vai aprender nada de graça, né? Tudo que você aprender, você vai tirar algo de bom. E o legal é que eu entendo bem isso, porque eu também sou um pouco sou da área, né? E o bom de pessoas assim, que são pessoas curiosas, que gostam de aprender sobre bastante coisas, né? Então, a informática, como ela sai se misturando com tudo, ela não é sozinha. Isso, para alguém que é curioso e gosta de aprender bastante coisa, é magnífico. Você se mistura com tudo. Então, tipo assim, você sente esse prazer de possuir mais conhecimento, e mais conhecimento, e mais conhecimento. É exatamente isso. O conhecimento... eu lembro onde eu vi, acho que foi no podcast. Não tenho certeza se foi o Felipe Tito que falou, ou foi em algum desses podcasts que eu tenho assistido bastante, né? Como a gente tá montando o formato do podcast. Tenho visto e estudado muito os formatos. E um cara falou, queria muito lembrar quem foi, cara, mas eu não vou lembrar, que o conhecimento, ele é viciante. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Porque o nosso cérebro, ele acaba, a grosso modo, ele acaba sendo um músculo, né? Entre aspas, bem entre aspas. Quanto mais você exercita ele, mais ele te pede para que você exercite. E acho que o conhecimento, e principalmente vocês, Kaique e Daniel, da nossa equipe, são os caras que mais são curiosos, assim, que eu vejo em relação a querer aprender mais Obter mais conhecimentos, até assuntos aleatórios, assim, a gente conversando sobre, sei lá, petróleo, do nada, mas tudo com base e assuntos interessantes, é óbvio. Com certeza. E aí, Kaique, eu queria entender se você sempre foi multidisciplinar, sempre foi um cara regrado para estudar, sempre foi organizado, ou se você desenvolveu isso ao longo do tempo. Vou dizer que eu acho que o ponto assim, de transformação acho que foi depois dos 12, 13 anos. A gente, junto mesmo na escola, eu não vou poder citar, né, um professor exato, mas eu senti que
A minha escola estimulava isso. Não era escola particular, mas era escola pública lá em Taquaritinga. Uhum. E era uma escola que me ajudou bastante. Lá o ensino é de qualidade. E acho que ali auxiliou, principalmente se for pegar aula de português e matemática. Foram aulas que me ajudaram bastante a ter isso. Exatamente como você falou. Levando para uma analogia, né, do cérebro-músculo, Uhum. quando você tem a sensação e você tem a descarga elétrica do cérebro que você está aprendendo algo, seu cérebro está criando sinapses, você fica viciado naquilo. E você fica viciado em aprender. E aprender certas fórmulas da matemática e aprender regras de português foram desbloqueando isso. Eu acho que esse pode ser um dos pontos, né, de inflexão da vida que abriram, né? Kaique, rapidão, desculpa interromper, eu sempre tive dificuldade de português, mas matemática eu dominava mais. E eu acho que uma característica, assim, igual você tá falando, vem na minha mente, é que às vezes você não é você literalmente aprender aquelas regras e tudo mais, é que acaba que você domina, né? Tipo, aquilo sintetiza no seu cérebro e fica mais fácil que as outras pessoas. Aí você quer aprender cada vez mais, simplesmente não decora, né? Você desenvolve. E isso eu acho que eu tenho um pouquinho, eu consigo entender, não tanto a parte portuguesa que eu não sou tão bom, acho que eu não tive tão bons professores, digamos assim, mas eu consigo entender. Então isso é realmente bem interessante, porque cada vez você quer aprender mais e mais e mais. Talvez isso daí realmente vai virada de chave de você desejar mais conhecimentos, né? Sim, não, com certeza. Você decorar uma coisa, agora você saber o caminho das pedras para criar conexões no cérebro é outra, e é isso que traz o prazer. Que é você, por exemplo, saber para que serve a regra de 3 e você aplicar ela. Você saber para que serve um integral e aplicar ela. Então é isso que é o ponto que muda tudo, né? Você ter o conhecimento, saber que você pode aprender e aplicar ele. Acho que você matou a pau, digamos assim, a diferença entre conhecimento e decorar. Decorar é quando você aprende por um tempo e aquilo fixa no seu cérebro por um determinado tempo. E conhecimento, adquirir conhecimento, é quando aquilo cria conexão tão profunda com o seu cérebro, com o seu intelecto, que quando você precisa utilizar, você consegue usar. Por exemplo, eu sempre fui muito bom em matemática. Matemática era muito ruim. Eu sempre fui muito bom em português. Sempre gostei muito de português e história. Sempre foram minhas matérias preferidas na escola. E regras de português, eu não sei como eu sei. Eu não vou saber te explicar. Mas muito difícil eu escrever um texto com algum erro ortográfico ou de concordância. Muito difícil. E aí, como eu sei, não sei explicar. De verdade, assim. Eu tive professores fantásticos de português que eu já não me recordo exatamente como são as regras, mas como utilizar ficou enraizado, né? Ficou enraizado mesmo. Realmente o que acontece. Exemplo que eu posso dar, porque a parte que eu sou bom em matemática, eu consigo fazer contas e ter raciocínios matemáticos e tudo mais, sendo que eu não lembro de onde veio a fórmula, igual você está falando, eu não lembro quem criou aquilo ou de onde surgiu. Só vai. E é realmente isso o prazer de possuir conhecimento, né? E aí, Kaique, a gente já falou sobre a sua vida, sobre o Kaique programador, que desviou e depois voltou. E durante esse tempo, onde esteve o Kaique? O que você fez, suas experiências profissionais antes de chegar aqui na Imob? Como foram? Isso é bem legal. Você montou, assim, parte de um currículo profissional e de vida que ajuda até hoje. Posso dizer que logo depois que eu saí, né, do curso, terminei o curso de agronegócio, fiz o estágio na Unesp. Trabalhei então um pouco com georreferenciamento. Foi muito legal. Aí encerrou o estágio. Só que eu senti que todos os empregos da área eram mexer muito no campo. E eu falei, acho que não vai. Cadê a tecnologia? Cadê a tecnologia? Eu só olhava as vagas, nada tinha tecnologia. E eu falei, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí, como eu sabia programar, que era até assim, no curso de agronegócio, você pode imaginar, ninguém tem nem ideia.
E o mercado de trabalho, ele sente isso. Então você chega numa empresa falando, eu sei fazer um site, conectar um banco de dados, criar interfaces, e aí a pessoa olha para o seu currículo e você fez agronegócio. E fez estágio na unidade de agropecuária da Unesp. Mas aí não eles vão muito. falar, tá. Não, muito legal. Então, realmente, nesse momento eu falei, bom, eu vou ter que criar a minha carreira eu mesmo. E aí eu comecei a fazer sites como freelance. Aí fui fazendo sites, pegando e-commerce. Além disso, nessa época eu abri o CNPJ. Então deu um up, né? Melhorou bastante a forma, consegui emitir nota fiscal. Nessa época também eu falei, bom, só fazer para empresas, pessoas físicas tá legal, mas tem o governo aí, né? Eu comecei a participar de licitações, entrei e ganhei uma licitação e para fazer um site e sistema para uma prefeitura. Ganhei, me deram um prazo de desenvolvimento, desenvolvi o site, o sistema ali integrado de leis, e isso foi cada vez trazendo mais perto, né, de volta, né, pro mercado da programação. Sim. Paralelamente a isso, eu falei, bom, tá legal e tal, mas agora eu quero trabalhar numa empresa grande. Aí, nessa época eu já estava morando em Ribeirão Preto, aí eu falei, bom, empresa grande que tem aqui tem a Embratel, por exemplo. Falei, vou mandar um currículo lá. Aí mandei um currículo para a Embratel e não tinha vaga praticamente nenhuma, né? Aí só tinha vaga de atendente de telemarketing. Aí eu falei, ué, a hora de meter a cara, né? E fui com a cara e com a coragem trabalhar de atendente de telemarketing. Caraca, nem consigo imaginar o Kaique atendendo. Foi um momento bem... Assim, todo mundo falava isso. Nossa, mas não é possível. Mas como assim? Você não tá fazendo isso não, Você cara. não tá fazendo isso. E foi. Eu fiquei... acho que nesse meio, né, do telemarketing e atendimento, nesse período eu troquei de empresa 2 vezes. Fui trabalhar no e-commerce, depois eu fui para Telefônica. E nesse período eu trabalhei como atendente de telemarketing, que é um trabalho riquíssimo, você aprende demais. Você aprende a lidar com uma pessoa que está muito fora de si, você aprende a resolver problemas. Aqueles vídeos que tem na internet, né, do atendente de telemarketing doido, aquilo lá é uma questão que traz até uma discriminação porque fica parecendo que todo atendente de telemarketing é Surtado, mal-humorado, nervoso, E não tá nem aí pra você. e que não tá nem aí pra pessoa, e não é. O atendente de telemarketing, ele tá ali para trabalhar e ele quer resolver o problema da pessoa. Muitas vezes a estrutura organizacional não permite que ele faça determinadas atividades que estão fora da alçada dele. Então, às vezes, o cara não pode cancelar uma fatura, não pode mandar um técnico na hora. Então, é coisa que está fora da alçada dele. E vem esse jogo de cintura, de trabalhar o interpessoal. Então, realmente, isso aí ajuda muito. Aí, dito isso, mais pra frente, fui trabalhar com back-office, trabalhei também um tempo como supervisor de atendimento, foi uma experiência riquíssima. Posso dizer que esse foi o momento que eu falei, nossa, então é isso que é liderar uma equipe, liderar pessoas. E realmente a pressão é muito grande, mas você aprende muito. A vida te dá pancadas, mas você levando com força, com gestão, você consegue. Se você for ver, são coisas distintas, né? Tipo, nossa, agropecuária, digamos assim, né? Telemarketing, virar líder de telemarketing ali, eu nem sei a palavra certa. Supervisor de Supervisor atendimento. de Super atendimento, perfeito. As pessoas, nossa, coisas distintas, mas traz uma bagagem, você vai aprendendo algumas coisas que vão agregando na carreira da pessoa. Hoje você consegue ser um líder muito melhor porque você conseguiu ser um supervisor de telemarketing naquele momento, de atendimento no caso.
Então, isso vai repercutindo na vida e tudo são aprendizados, né? E isso é interessantíssimo. E as pessoas às vezes pensam, não, vou fazer só isso daqui, vou ser só específico. E às vezes não compensa. É bom você ter um pouco de conhecimentos diversos, digamos assim. E fora o conhecimento que você adquire, você vai fazendo um monte de networking, né? Que é a teia de relações que ajuda você a construir a sua carreira profissional. Porque mais importante do que qualquer faculdade, qualquer estudo, qualquer conhecimento que você tenha, pra mim, o meu modo de enxergar é o network. Porque não adianta nada você ser um cara extremamente inteligente, a não ser que você seja um gênio. E ainda assim, você vai precisar de algumas soft skills que a gente vai até falar sobre pra se encaixar no mercado de trabalho. Mas você criando laços e vínculos de verdade dentro do network, isso abre muitas portas, né? Não, com certeza. Como você citou, né, as soft skills. Realmente, você pode, né? Peraí, só reformular aqui. Pode começar do zero. Voltar. Eu esqueci o começo do seu. Pode falar aí, como você citou soft skills, né? A gente vai falar o que você quer falar. Era só pra não fazer embromation. Ah, tá. Como você citou soft skills, é importante citar isso. Tem muito a questão do programador ser focado em hard skills. E claro, hoje não existe mais aquele programador no cubículo, programando 24 horas por dia sem parar, sem olhar para o lado. Se chega alguém, ele se esconde. Hoje não tem mais isso. O programador ele precisa fazer parte do centro. Ele precisa estar sabendo o que está acontecendo. Até isso se chama o DevOps, que é a integração do desenvolvimento com o operacional. Então, até uma coisa muito legal que tem aqui na Imob, que é integrado. Então, não é igual em outras empresas que, por exemplo, o desenvolvedor está distante do atendimento. Ou o desenvolvedor está muito separado de todo o resto. O desenvolvedor tem o seu trabalho, e ele faz, mas ele está ciente de tudo que está acontecendo no ambiente. Porque só assim ele consegue criar soluções, né? E delegar... Que funcionem, né? Que funcionem. Que estão com a realidade do negócio. Senão, a empresa vai precisar de X, o programador vai fazer Y e não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Eles não estão alinhados no mesmo objetivo, né? O programador não entende muito bem o que a empresa necessita. Mas só para o pessoal entender, vai que o pessoal não sabe, você conseguiria explicar sucintamente o que seria soft skills e hard skills? Ah, sim. Bom, soft skills estão mais relacionadas ao que é habilidades interpessoais ou habilidades pessoais. Então, eu saber lidar em uma situação de estresse. Eu saber lidar com pessoas que eu não conheça. Eu saber falar sobre determinado assunto em público. Essas são soft skills. Já hard skills é simples, é aquilo que você tem diploma. Hoje, ou você tem diploma ou certificado. Então, por exemplo, o corretor de imóveis, ele ter o CRES e o diploma é uma hard skill. Ele atender com maestria, realizar o sonho das pessoas, isso já vem a soft skill. Então, é basicamente isso. Perfeito, analogia perfeita, aliás. Perfeito mesmo. E Kaique, como a Imob Brasil entrou na sua vida? Porque a gente conversou, você era de Taquaritinga, aí foi para Ribeirão Preto, se formou lá, começou a trabalhar, entrou na Embratel, aí depois foi para Telefônica, depois para Vivo. E a Imob? Como a Imob surgiu na sua vida? Cadê Presidente Prudente? Então. Em 2018 eu me mudei para Presidente Prudente. Por sorte aqui eu vi que tinha uma FATEC e eu estava fazendo em Ribeirão Preto. Então falei, vou pedir a transferência. Aí pedi a transferência, me mudei para cá e comecei a fazer a FATEC aqui em Presidente Prudente. E aí como eu cheguei na Imob Brasil, né? Num daqueles e-mails circulares de vagas, eu vi uma empresa escrita, não tinha quase nada na descrição, acho que porque eles mandam só um resuminho.
e aí você pede mais informações. E aí eu vi Imob Brasil, eu imaginei primeiramente que era um imobiliário, e falei, vou ver o que é isso, vou pedir mais informações. E eu acho que eu estava na primeira ou segunda semana aqui de aulas na FATEC. Falei, vou ver como é que é essa empresa. Aí eu pesquisei e aí eu cheguei no site da Imob. Aí eu vi o que era, o que fazia. E dali eu falei, não, é a empresa que eu vou mandar o currículo. E aí eu mandei o currículo para a Imob. Fiz a entrevista. Falei, nossa, preciso passar. Essa empresa é legal. Até quando chega, né? Quando eu vim fazer a entrevista, o ambiente e tal. Falei, nossa, esse lugar é sensacional. Top. Top, esse lugar é top. Precisa entrar ali. E aí foi um tempinho de apreensão. Nossa, será que eu vou entrar lá? Mas aí deu certo. Foi aprovado no processo seletivo da Imob. Só pra deixar claro, você entrou com que cargo? Só pra todo mundo saber que tudo é possível. Eu entrei como estagiário. E hoje é líder. Você vê como... Como estagiário. Então foi um começo muito legal. Porque eu saí de empresas que tinham um número absurdo de funcionários, né? Eu tinha 1.000 pessoas, 1.500 pessoas num site, numa rotação de 2.000 pessoas durante o dia todo. E quando eu mudei para uma empresa que era já numa pequena microempresa, foi um baque muito grande. Positivo. Eu senti que é muito mais humano, muito mais próximo. A gente consegue fazer muito mais pelo cliente. Então isso eu falei, nossa, aqui é um lugar excelente. É um lugar que eu vou crescer e conseguir ajudar. Então foi basicamente nesse ponto que a Imob ajudou, entrou na minha vida e eu pude ajudar a Imob também. Sim. Não, isso é fundamental. Até vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a evolução da Imob Brasil e a importância do Kaique nesse processo. Mas eu queria perguntar para você, como é o primeiro funcionário que a gente está entrevistando da equipe, qual foi a sua primeira impressão quando você entrou na Imob? Porque quando eu cheguei, né, como eu tenho um pouquinho mais de tempo, era meio que tudo mato, assim. A empresa, não tudo mato, a empresa já tinha uma área de desenvolvimento, mas a nossa base, até de cultura, de regras, estava sendo construída. Porque só tinha acho que 4 funcionários, eu fui o 5º, assim, a entrar. A equipe era bem menor. E você já entrou em um outro momento. Qual foi a sua impressão, primeira impressão, quando você chegou, quando você admitido, tá? Sem tirando a parte da entrevista, a parte da admissão. Vou chegar para trabalhar. Primeiro dia, pum, chegou. E aí? Acho que se eu pudesse resumir uma palavra, seria um ambiente motivacional. Um ambiente que te estimula e te motiva. Cheguei a estar todo mundo focado, trabalhando. Eu senti todo mundo numa sinergia muito boa. Não senti nada negativo no ambiente, um ambiente super positivo. Uhum. Todo mundo querendo se ajudar. Até isso um ponto, né? Todo mundo querendo se ajudar. E um local onde todo mundo se ajuda significa que o cliente, no final, está sendo ajudado. Então, caiu certa demanda de um cliente, eu não sei o que fazer. Muitas vezes, todo mundo está atento, tão atento que no menor sinal de, não vou conseguir fazer tal coisa, a pessoa só pensou, a outra pessoa já fala, não, eu sei como te ajudar. Então, assim, isso é uma coisa que mudou muito a minha visão. É um local de ajuda. Todo mundo se ajudando para levar a empresa para frente, levar nossos clientes para frente e trazer o mercado para frente, levar tudo para cima. Agregando um pontinho, foi o que eu senti quando eu entrei aqui. Parecia que eu estava entrando na família, né? Acho que acaba juntando com o que você disse. É uma família, todo mundo unido ali e por um propósito. O benefício ao cliente. O maior beneficiado é o cliente, né? É o que eu sinto hoje, assim, da nossa equipe. Sempre gostei muito de trabalhar aqui, tanto estou há um tempinho considerável aí. Então, eu confirmo isso.
E eu queria falar um pouquinho, Kaique, sobre a nossa experiência do Conecta Imob 2018. Que assim, foi o último que teve no formato, como posso dizer... Em auditório, vamos formato dizer assim. de auditório, coloquemos assim. Depois disso foi no Cruzeiro e depois veio a pandemia e teve que ser em formato online. E aí, assim, eu lembro que você tinha entrado na empresa fazia pouco tempo, quando a gente foi, e aí era para ir um outro funcionário, e aí o funcionário saiu, deixou, entre aspas, não na mão, mas saiu de forma inesperada, ninguém estava esperando, tanto que ele era o selecionado, que também fazia parte da área de desenvolvimento. E aí a gente já estava com a passagem de avião comprada e você não teve tempo de comprar a passagem de avião, teve que ir de ônibus. Então esse aí foi um momento muito legal. Eu acho que quando eu fui convidado eu ainda estava começando mesmo, ainda era estagiário. Uhum. Então eu ainda não tinha muita expertise no mercado imobiliário. Tinha outros conhecimentos, mas no mercado imobiliário ainda não era algo que eu respirava ainda. Não sabia ainda que áreas respirar. Então, quando chegou, né, a oportunidade de ir para o Conecta Imob, eu falei, nossa, o que é o Conecta Imob? E aí eu fui pesquisar e vi a dimensão que era, né? O quanto aquilo era importante, né? O quanto ele agregava pro setor, pro mercado imobiliário. Então, realmente teve essa questão, né? Todo mundo da empresa, né, que foi, né? Foi de avião. Aí eu tive que sair antes e cheguei depois de ônibus. Foi uma experiência bem legal, né? Pegar o ônibus de madrugada, sair antes de todo mundo, chegar depois. Então foi bem legal. E assim, a experiência no Conecta Imob, posso dizer que é imersão total. É uma coisa que até agora, né? Estou ansioso para que volte. Não precisa ser o Conecta Imob, mas outros, né, encontros do mercado imobiliário com todo mundo próximo. Sim. É uma coisa que vai ajudar demais. Aquela energia, né, de nossa, tá tendo uma palestra ali, tá tendo outra palestra ali, você fica até meio dividido, fala, nossa, não vou conseguir dar aquela. Então, isso não tem preço, né? Essa experiência, esse aprendizado que se tem. E realmente, todas as palestras que a gente participou, foram muito legais. Acho que contribuíram de alguma forma. Muito. Acho que assim, só para citar uma, né, para até não se alongar tanto, mas a do Buzzarello, que foi sobre marketing, que foi sensacional. Acho que foi ali que plantou uma semente Então, cara, você quer ser um programador bom do mercado imobiliário? Então estude o mercado imobiliário dia e noite. Eu acho que foi ali, eu não sei se comentou, mas acho que ali fazia 3 meses que eu estava na empresa. 3 meses e meio. É por isso que eu não conhecia o conector, eu ainda estava no onboarding da empresa, né? Então, ir para esse evento foi fantástico. Trouxe muito conhecimento, trouxe muita motivação. Então, foi muito legal. Mesmo sendo recente, assim, eu tenho a percepção que foi a virada de chave de você no mercado imobiliário. Ou teve outro ponto? Eu acredito que esse foi o inicial. Aí foi uma bola de neve. Não vou saber dizer, né, quais foram os outros, mas foi uma bola de neve. Acho que saber que no digital tem muito pessoa forte no mercado imobiliário. Todos conversam a mesma língua. Acho que basicamente se entrar hoje nos influenciadores digitais do mercado imobiliário, você vai ver todos eles falam, entenda o cliente. A gente tem estudado cada vez mais, né, o mercado imobiliário, a gente tem incentivado também a equipe a estudar mais e, de fato, os maiores influenciadores do nosso mercado, né, os corretores ou gestores de imobiliária, ou até mesmo os influenciadores de fato que não necessariamente atuam como corretor, mas dão palestras, dão cursos, ou já foram da área, já foram corretores e hoje ensinam. Eles falam muito isso.
entender para atender, né? É até uma frase que o Matheus Patrão, gosta muito de falar. E eu vejo que é a máxima, não só do mercado imobiliário, é a máxima do vendedor em si. do vendedor e do empreendedor. Não sei quantos pontos zero, ou do empreendedor moderno, digamos assim. Sim. Do empreendedor da nova era. Então, o cara que não se conecta de fato com o cliente, ele tá fadado a morrer no negócio dele. E aí isso é corretor, isso é todo mundo que está no negócio. E é um ponto que a gente tem tomado muito cuidado, cada vez se conectar mais com o nosso cliente, para que a nossa empresa ofereça soluções cada vez mais assertivas para que eles tenham resultados melhores. Não, sim, com certeza. Hoje esse movimento, né, até que a gente está fazendo na empresa, é disponibilizar cursos, estimular o aprendizado, não só dos conhecimentos de gestão, mas também o conhecimento do mercado imobiliário, do dia a dia do corretor. Isso é essencial. Não tem como a gente pensar no sucesso do nosso cliente se a gente não pensar em como ele passa o dia dele. Sim. Então, sentir as dores do dia do corretor. Então, o corretor sofre para captar um lead. O corretor ele tem dificuldade para colocar o site dele no ar. O corretor tem dificuldade de cadastrar os imóveis dele. Ele tem, às vezes, dificuldade de cadastrar o pixel do Facebook. Aqui estou elencando algumas dores que o corretor tem. Sim. E todas elas, não tem como, se a gente se isolar e falar, não, a gente só faz o site, o sistema e não tem conexão com o servidor. Sim. Aí a gente, como empresa, vai estar se fadando ao fracasso. Porque se a gente está aqui é para resolver um problema. Hoje eu vejo que a gente é uma empresa que ajuda o corretor. A gente ajuda o corretor a vender imóveis e ao corretor ajudar o cliente dele. Então, a nossa responsabilidade, acho que todo mundo aqui, antes de vir para o trabalho, acho que pensa nisso. Ele fala, Isso é verdade. quantas pessoas o nosso sistema está tocando, né? Quantas pessoas, Famílias, né? famílias, por exemplo, viram um terreno no site do corretor e compraram, e aquela vai ser a casa que eles vão viver, vão ter os filhos dele, construir a família. Então, assim, hoje eu vejo que não se pode fazer um sistema simplesmente por programar, saber fazer conta, nem nada disso. Você tem que ter o aspecto humano. Senão não vai longe, não adianta. E a própria direção do mercado, ela está indo para cada vez mais isso. A aceleração que a gente teve com a pandemia no mercado digital, ela trouxe isso. A gente teve muitas pessoas passando a usar a rede social, usar a chamada em vídeo. Acho que eu posso até já entrar na parte de pensar quantos corretores falavam nunca vou ter um site e ano passado, esse ano, se viram a ver como eu não tenho um site, meu Deus, e agora? E a gente viu inúmeros casos e a gente sempre esteve de portas abertas para esse corretor. A gente fez tutoriais, a gente facilitou funções do sistema para essa pessoa que não tem conhecimento praticamente tecnológico, né? Informática, uso com computador, né? E aí vai. Então tentar ligar ao que ele já tinha, criar interfaces que ajudem ele a parecer com o dia a dia dele, criar caminhos que remetem bem ao dia a dia dele, para facilitar. E acho que hoje é isso. Se a gente não trabalhar o humano que está por trás do corretor e o humano que está por trás do cliente, a gente não consegue mais desenvolver soluções. Juntando tudo isso que você falou, veio uma pergunta na minha cabeça agora. Quais são suas maiores dificuldades ao desenvolver alguma ferramenta para o sistema? Seria essa parte mesmo de entender o cliente, saber o que ele está precisando, ou teria outros pontos? O software em si, ele é trabalhoso.
Sem entrar muito, né, nas dores do programador, mas vamos pensar assim, os Estados Unidos na Guerra Fria. Uhum. Houve grandes avanços no software, mas eles tinham um grande problema. Eles não conseguiam desenvolver soluções em tempo. Eles investiam dinheiro e não desenvolvia. Então eles falaram, nossa, talvez dinheiro não seja o problema. Talvez falte engenharia. E foi nessa época, só para citar, mas nasceu a engenharia de software nessa época. E os primeiros passos do que se fala tanto hoje dos métodos ágeis. Então nós vemos assim, se dinheiro só não ajuda, então é o quê? É ter metodologia e é entender o ser humano. O ser humano por trás do programador. Como que ele vai desenvolver soluções? Então precisa trabalhar como o ser humano funciona mesmo. Então pensar, o programador ele precisa entender o que ele está fazendo. Ok. Ele precisa levar o dia dele de forma que ele consiga desempenhar as soluções que ele precisa entregar. Então, talvez o principal problema é que o programador precisa entender o que ele está fazendo, para quem ele está fazendo, e aquela solução, por muito pouco, talvez se ele desviar um pouquinho, ele vai estar entregando uma maçã para quem quer uma laranja. Exatamente. É muito fácil de errar. E, por exemplo, só citando um exemplo de uma funcionalidade de sistema. Pode levar 6 meses para ser criada. E agora você imagina se a gente fizer... Eu nem estou dizendo o sistema todo, só uma funcionalidade. Por exemplo, um módulo no nosso sistema. Imagina se o nosso cliente está esperando uma torta de maçãs e a gente chega com um suco de laranja para ele. E nisso a gente perdeu 6 meses. Então eu acho que hoje o maior desafio é fazer ferramentas que vão ajudar o corretor, que ele consiga usar e ainda em tempo hábil. E a pandemia veio e ela acelerou demais. Já que você comentou sobre pandemia, sobre desenvolvimento, eu queria só colocar alguns pontos que muitos clientes entram em contato e acham que é só criar um botãozinho. Cria um botãozinho aí que vai fazer tal funcionalidade, só que eles não entendem a engenhosidade que tem, o quanto a gente precisa aprofundar no mercado imobiliário para entender aquela dor de fato. Para justamente não fazer isso que você falou. Ele não pediu uma torta de maçã e a gente veio com um suco de laranja. Porque para ele é muito simples, porque ele já está habituado a usar aquilo todos os dias. Mas na hora de transformar aquilo numa ferramenta de software, existem uma série de outros fatores que precisam ser levados em consideração, né? Com certeza. Não é, né, querendo fugir da responsabilidade, sim, porque... E não é, mas realmente desenvolver software, por se ter uma curva longa entre ideia, então fazer pesquisa, ver os requisitos, desenvolver, testar e lançar, pode ter de 6 meses, 1 ano. E ainda tem uma outra questão, né? Quando que o software vai estar pronto? É quando ele entregar aquela função, mas aquela função às vezes o mercado já não precisa mais. O mercado já precisa de outra função. Então hoje o software, vamos dizer que ele é um livro aberto de páginas infinitas. Enquanto tiver pessoas aqui e vai ter clientes precisando da nossa ajuda, a gente vai estar desenvolvendo dia e noite. E isso é o que acontece. Por exemplo, quando a gente percebe, né, apareceu uma nova tecnologia, uma nova integração e nós precisamos desenvolver para ontem. É complicado, porque a gente tem um fluxo de desenvolvimento e a gente precisa analisar. Bom, o que a gente vai precisar desempenhar de funcionário? Então, por exemplo, tirar o Daniel de tudo que ele está fazendo e colocar ele 6 meses ali só para desenvolver isso. Vou pegar o outro funcionário, colocar 6 meses para desenvolver só isso.
E o sistema, quanto maior ele fica, maior aumenta a complexidade. Então vem mais trabalho. Mas vamos dizer que essa é a parte técnica. E aí vem a parte do ser humano. Nós precisamos fazer uma pesquisa de mercado. Sim. Então a gente precisa calcular o quanto a nossa base de clientes vai se beneficiar com aquilo. E às vezes é uma solução que, infelizmente, a nossa empresa não pode abraçar o mundo. Então, às vezes, não é possível a gente desenvolver naquele momento. Talvez a gente ainda não seja a empresa para atender aquela funcionalidade. Porque nós precisamos fazer e entregar com maestria. Uhum. E quanto mais a gente diversifica, mais complicado fica. Mais complicado fica. Muito bom. É isso. E aí, aqui a gente está falando sobre as complexidades e dificuldades em desenvolver uma ferramenta. E eu queria tocar num ponto, Kaique, principalmente por você ser o nosso líder de desenvolvimento, qual foi a maior evolução do nosso sistema desde que você entrou, quando você entrou para hoje, assim, que você acha? Sem modéstia. Então, sem modéstia, me tirando do meio. Mas eu acredito que o sistema ele evoluiu principalmente, voltando um pouco, o mundo vê a evolução e a expansão do sistema SaaS, que é o Software como Serviço. Isso já nasceu lá com a Salesforce em 2003 e hoje é basicamente unânime. Ou o sistema SaaS não tem mais aquele software de prateleira, quando você ia na banca de jornal e comprava o sistema que fazia a finança da sua casa. Hoje o software está na nuvem. Foi um termo que a gente usou para falar que basicamente todo software que está na nuvem é um SaaS. E o nosso software, ele nasceu então dessa base, só que ele buscava sempre entregar uma funcionalidade para o cliente, que era um site e um local para captar leads. E não tem problema nenhum com isso. Isso é o que o cliente precisa. Mas nós vemos que cada vez mais o mercado estava indo para uma suíte completa. Hoje, cada vez mais, nós vemos que todas as empresas de tecnologia são concorrentes. Então, a Imob Brasil. O Google é um concorrente do Imob Brasil. Não diretamente, mas nós, qualquer um aqui, qualquer pessoa, ela está mexendo no Gmail e ela clica e arrasta a mensagem para lixeira. Se ela entrar no sistema da Imob Brasil, clicar em cima de um negócio e não acontecer nada, ela vai falar, nossa, mas no Google tinha isso. Exatamente. Então, é uma concorrência indireta, mas que na percepção do cliente, vai falar, nossa, essa empresa está atrasada, hein? O Google tem isso. Aí, claro, não nem entrar no mérito, né? Mas tem a diferença, né, de proporções, mas a gente precisa correr atrás. Sim. Então, hoje, basicamente, todas as indústrias, todas as empresas de tecnologia são nossas concorrentes. Isso é até bom, pra ser sincero, né? Isso é bom. Porque evolui todas elas e, como você disse, o sistema acaba ficando mais intuitivo, a pessoa já sabe usar o Gmail, já vê que aqui na Imob Brasil é parecido, então já facilita. E isso é bom. É ruim, às vezes, você pensar, tem muita concorrência, mas se você for para esse outro lado, é bom, né? Porque você evolui e todo mundo evolui em si. E você não se acomoda, né? Em nenhum momento. Sim, hoje eu acho que não tem. A palavra acomodar-se fracasso. É fracasso, é falência. É isso. Hoje é impossível se acomodar, porque todo o mercado ele está avançando. Hoje todo mundo é nosso concorrente. E olhar para isso com medo, olhar para isso com receio, não é o caminho. E aí, Kaique, realmente você falando que esse não é o caminho, eu concordo muito com isso. E aqui a gente tem batido muito nessa tecla, né? Até acho que você ia completar dizendo isso, mas já te interrompendo, não se atentar às necessidades do mercado ou olhar para isso com medo é se acovardar. E aqui a gente detesta essa palavra, porque a gente tem muito forte em nós
a gente quer chegar em lugares que acho que o mercado ainda não sabe que a gente quer chegar. Porque assim, hoje eu sinto e eu sei que os nossos concorrentes, eles nos respeitam, eles sabem que a gente existe, porque a gente é muito grande em relação à abrangência, em relação até aos influenciadores saberem quem a gente é, às vezes comentário da gente em story no Instagram, ou Naturalmente, né? e naturalmente, isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. E o meu amigo Daniel, ele gosta de falar um negócio que é: empresa que não cresce tá fadada à falência. A gente tá longe disso, pra ser Se a sincero. empresa não está crescendo, ela está caminhando para o fracasso. E eu concordo muito com isso também. Não, tenho certeza que você também concorda. E é um ponto que a gente tem evoluído bastante. Não que isso fosse um problema, que a nossa empresa estivesse perdendo clientes, nada disso. Muito pelo contrário. Mas a gente meio que ligou o turbo, né? A gente já estava bem. A pandemia, entre aspas, fez o corretor se digitalizar e ter que vir buscar soluções. E aí a gente sempre esteve lá, tipo, na prateleira, entre aspas, sempre esteve visível. E aí o cara que veio, experimentou o nosso sistema e ficou, acho que os clientes têm notado isso, que a gente ligou o turbo mesmo. Ou o botão do Nitro, né? É. Need for Speed. E assim, o que você avalia como fator determinante para a gente ter entrado nesse frenesi de todo mundo tá falando a mesma língua, de todo mundo tá super motivado, e a gente tá atravessando um momento muito bom, tanto do endomarketing quanto do marketing e do desenvolvimento? Então hoje, o que eu vejo que foi fator determinante foi investir nas pessoas. Não tem como o sistema funcionar se as engrenagens não funcionam. Uhum. E hoje são cada colaborador. Então eu vejo que hoje a empresa ela se movimentou para ter uma cultura de líderes, de ter a cultura de que seja o consultor de atendimento, seja eu, o desenvolvedor, seja você com a gestão de marketing, todo mundo ter autonomia, dá alçada, dá poder. Uhum. Porque só assim a pessoa vai saber, nossa, eu posso ajudar, eu posso fazer a diferença. E isso cria a sensação em cada um de que pode melhorar, que pode fazer mais. E isso não dá aquela sensação de que ela está impotente. Eu vi isso muito em empresas grandes que tentam limitar muito o que o funcionário pode, até onde ele pode ir. E isso te ajuda por um lado, mas se tira do outro. O seu funcionário sempre vai estar com medo. Ele vai ter muito medo de fazer qualquer coisa. Fala, nossa, eu acho que eu não poderia fazer isso. Mas eu preciso. Mas eu não posso. Então você sempre vai estar limitando o seu colaborador. E hoje eu vejo que aqui está realmente o contrário. A gente está numa empresa que está formando líderes. Uhum. E essa formação, ela beneficia a empresa, beneficia os clientes, beneficia o mercado. Hoje, se a gente pegar os influenciadores, né, como você citou, eles comentam da gente organicamente. Sim. Então, eles estão recebendo o nosso conteúdo. E isso é por quê? Porque a nossa equipe está produzindo conteúdo. Hoje, eu acredito que aqui na Emob todo mundo produziu já algum conteúdo. Ou participou da produção, ou pro blog, pro Instagram, pro YouTube, deu ideias aqui pro podcast. Então é esse trabalho em conjunto, nessa arquitetura, né, de trabalho mais horizontal, onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo pode contribuir positivamente. Cara, e pra ser sincero, mesmo, você se sente realizado aqui na Emob Brasil, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Sim, me sinto. Porque, realmente, hoje aqui eu consigo ajudar pessoas. Então, tem a questão do propósito.
É uma empresa que eu sinto que ela honra muito bem todas as suas responsabilidades como empregador. Então hoje aqui eu não vejo, o ambiente de trabalho é positivo, é alto astral. É uma empresa que tem os valores que eu gosto. Então quando eu fui entrar, eu li a página sobre nós. E eu falei, nossa, a missão, visão e valores deles é exatamente o que eu penso, né? Uhum. Mesmo sem conhecer o mercado imobiliário, eu falei, nossa, tem isso no mercado imobiliário, né? Porque normalmente você pensa no mercado imobiliário, mas Burocracia. padrão, né? Mais justo, né? E você fala, nossa, uma empresa que tem essa visão. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Vou querer participar disso. O mercado imobiliário não é só essa visão que eu tinha, né? Uhum. E realmente, hoje, comprei meu imóvel, corretora, né, maravilhosa, que me guiou durante o processo. Então, eu já fiz parte dele como cliente lá na ponta e eu vi, né, a diferença que faz o corretor, a empresa por trás que cuida do sistema, do site. E, então, realmente, hoje é isso, é trabalhar as pessoas, é o principal. E assim, se você pudesse dar motivos para que por que o cliente tem que escolher Imob Brasil, no seu modo de visão? Essa é uma pergunta difícil e abrangente, porque hoje, vamos dividir assim, o marketing, né? O marketing antigo, que se tinha o perfil do cliente, e hoje o marketing que nós temos as personas, né? Que são o cliente como pessoa, e não como um número. Ele era o João, do sexo masculino, que tinha 30 anos. Isso hoje já não funciona mais. Hoje nós temos um grau de complexidade muito maior. Hoje nós vamos pegar quem? Vamos pegar um corretor que tem entre 25 e 35 anos. É só um exemplo de um segmento. Uhum. Esse corretor, ele fez administração. Esse corretor mora numa cidade com 40 a 50 mil habitantes. Esse corretor, ele gosta de falar em público. Ou esse corretor, ele não gosta tanto. Então, esse tipo de especificação e valor que te dá na formação da persona é o que vai formular se o nosso sistema é bom para ele. Então, o próprio princípio do sucesso do cliente é saber, a nossa ferramenta atende ele? Para essas pessoas que eu falei agora, realmente, o nosso sistema é o melhor. Hoje, pegar o corretor autônomo, a imobiliária, pegar, por exemplo, uma imobiliária ou um corretor que não usa, às vezes, nenhuma ferramenta de gestão, o nosso sistema ele vai fazer uma revolução para ela. O corretor que não tem site, o nosso sistema ele vai fazer ela subir de patamar. Uma frase que eu gosto bastante ele vai se arrepender de não ter feito antes, quando ele vê os resultados. Tipo, de não ter feito um site, a imobiliária não ter um site, um sistema. É uma frase que eu escuto bastante e é realmente isso que acontece. As pessoas se arrependem de não ter feito antes. Essa revolução que eu imagino quando você falou que veio à minha mente. Não, é perfeito. Hoje, né, nós às vezes pegamos, né, depoimentos dos clientes e realmente essa é uma frase que nós ficamos muito felizes de ouvir, né? O corretor fala, nossa, por que eu não tinha feito um site antes? Ou, nossa, vocês estão participando de algo muito importante para mim. Eu tomei a decisão de ter um site. Eu tomei a decisão de dar o próximo passo. Sim. Então, hoje, o Sistema Imob Brasil, como eu havia falado, ele impacta as vidas positivamente. Não é só um sistema, um monte de código que está ali organizado. Ele muda vidas mesmo. E assim, o nosso podcast ele vai se encaminhando para o final. Só eu ainda tenho, acho que 2 ou 3 perguntas, não sei, Dani. A primeira dessas perguntas é: qual dor você acha que o nosso sistema resolve
e o corretor não sabe utilizar a ferramenta direito? Tipo, a que você acha que faria total diferença, se tiver alguma que você acha que as pessoas usam um pouco. Acho que é uma ferramenta muito boa, muito rica que tem no nosso sistema é o gerenciador de negócios. É o módulo negócios, porque ele traz uma estrutura com visualização vertical e horizontal, então ele pode avançar etapas. Ele é integrado com os imóveis, com os clientes, ele é integrado com as mensagens. Então, assim, se for pegar o valor disso, é altíssimo, porque, vamos supor, você precisaria de outras 3 ferramentas para fazer isso. Você ia precisar de landing page, você ia precisar de um sistema de gestão e você ia precisar de alguma outra ferramenta para unir isso, uma API, alguma coisa desse tipo. E no nosso sistema isso já vem como padrão, no primeiro plano. E isso a gente faz para motivar o cliente a dar o próximo passo. Uma dúvida que surge é por que você acha que talvez tenha essa dificuldade do cliente não utilizar tanto, na verdade? Você acha que é um pouco de falta de conhecimento dele, não da ferramenta em si, falta de conhecimento do que aquilo pode ajudar ele mesmo? Assim, eu acho que hoje ela é uma ferramenta que se o corretor, o cliente, ele não tiver uma familiaridade com alguma ferramenta parecida, ele pode ver e não ver o valor perceptível daquilo. Ele pode falar, nossa, é muito bonito, mas talvez isso aí eu seja muito pequeno para isso, ou talvez isso não se enquadre na minha realidade. Só que, assim, eu poderia dar uma dica, hoje, qualquer ferramenta desse tipo que seria uma adaptação de um Kanban, você pode usar na sua vida para fazer as tarefas de casa. Até para fazer uma reforma em casa, limpar a casa, fazer uma organização desse tipo, ela ajuda. Então, por que ela não ajudaria a vender imóveis? Organizar a sua empresa, sua imobiliária. Sim, porque você vai conseguir separar por etapas, você vai conseguir pegar, por exemplo, de uma mensagem que acabou de chegar pelo site, criar um negócio e colocar ele no funil. E aí você vai ver o seu cliente andando nas etapas, na jornada de compra. E isso dá o principal, que é hoje, né, que é a maior valorização. São informações. Você vai alimentar com dados e o sistema vai te dar informações. E isso hoje pode valer mais do que dinheiro. E você vai conseguir ali visualizar e qualificar seus leads. Você vai... Aí só se aprofundando nas funcionalidades, mas você vai conseguir ter lembretes de quando uma negociação está estagnada. Você vai poder definir as etapas que quiser. Se você quiser definir 4 etapas, 5 etapas, 6 etapas. Você pode estar fazendo um curso com algum corretor ou guru da área e usar o funil dele. Você vai poder usar o funil porque todas as etapas são editáveis. Então você vai poder usar o funil do guru A, do corretor que indica A, B, sem nenhum problema. Essa flexibilidade também ajuda a tirar uma barreira de entrada. E se me permitisse, realmente, quando acessar o sistema, dá uma olhadinha lá, fica no menu CRM e depois negócios, e vai ver que é uma ferramenta bem fácil, bem tranquila de usar. Perfeito, fica a dica, né? Fica a dica não, fica a lição de casa. Muito mais que dica. Muito mais que dica, é verdade. O corretor precisa conhecer realmente esse módulo, digamos assim, se faz necessário, né? Não dá mais para vender imóvel sem fazer gestão de lead, né? Hoje é como andar num quarto escuro, procura na tomada. Uma hora você vai acertar, mas você vai bater bastante o tornozelo. Fora a perda de tempo. Que vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Principalmente na rotina do corretor de imóveis, que a gente sabe que é muito corrida, que
talvez o tempo seja até escasso, ele otimizar o tempo, com certeza vale mais que dinheiro. Sim, eu acho que dá até para citar, né, alguns exemplos de casos reais que nós vimos, né? Uhum. Do corretor, às vezes, passar 2 horas no WhatsApp dele buscando informações. Que a gente pensou, nossa, mas cadastra no sistema, você vai achar isso em 1 minuto. 1 minuto eu tô chutando algo. Uhum. Você vai achar em 2 Segundos. cliques. Você vai digitar o número o código do cliente, a referência, o imóvel. Porque dá essa possibilidade de você pesquisar pelo corretor, pelo imóvel, pelo cliente, ou pelo código, ou até por uma descrição que você definir. Exatamente. Então, você não vai precisar ficar no WhatsApp procurando, e ali vai estar linkado já a vida do cliente. Saber quem é o cara, o que ele faz, qual que é a, Todas as tratativas que você teve com ele até o momento, qual né? que é a realidade financeira dele também, Sim, se e aquele imóvel encaixa. Na né? palma da mão. exatamente. Quanto mais você alimentar, você vai saber até o dia que você ligou para ele, o que ele falou. Ah, eu conversei com ele há 1 mês atrás, ele estava procurando uma casa tal. Aquele lead ele pode estar frio naquele momento e você coloca ele numa etapa respectiva a definir ou utilizar uma das prontas, mas você vai ter um follow-up. Você vai conseguir esquentar eles e trazer eles de volta. Sim. E o mercado caminha, né? Nessa direção. Ou então o corretor que, entre as, se adiantar, ou na verdade nem se adiantar, porque o corretor que não faz isso, Tá ele atrasado. tá atrasado. Vai ter que correr atrás. Ele vai ter que correr atrás que já tem uma galera fazendo isso, né? Então, o mercado tá caminhando nessa direção. E assim, não fazer isso, tem uma analogia que eu vi essa semana, que é o pescador, ele pesca com minhoca, mas ele não gosta de comer minhoca. Só que ele sabe que o peixe gosta de comer minhoca, por isso que ele não pesca com macarrão. Aí é a comida favorita do pescador. Faça a analogia aqui que você se sentir melhor. Mas por que ele pesca com minhoca? Porque estatisticamente a chance dele pegar mais peixe, ou com a isca correta pro peixe, estatisticamente a chance dele capturar um peixe é maior. Então eu acho que o corretor precisa entender essa movimentação do mercado e se atualizar. Não tem como nós fazermos um sistema e o corretor não saber utilizá-lo. Claro que é nossa responsabilidade auxiliá-lo, caso ele tenha dúvidas, né? Mas ele precisa querer usar. E essa ferramenta realmente, acho que é a ferramenta principal, assim, que a gente pode falar. E tem alguma outra, algum módulo, alguma coisa que você gostaria de recomendar também? Porque a gente tem inúmeros módulos que a gente vê que pouquíssimos corretores usam, né? Eu acho que essa dica tanto para o corretor autônomo quanto para o corretor autônomo, né, primeiro. Uhum. Clicando lá no menu módulos, indo em adicionar mais, lá vai ter a lista de todos. Eu recomendaria passar por eles, vendo cada um e colocar na sua agenda, colocar para fazer, eu vou acessar aqui o módulo negócios, vou acessar o hot sites, vou acessar Catálogo de imóveis. catálogo de imóveis, módulo de pop-ups e vou usar no meu dia a dia. Todos eles têm alguma dica, tem algum exemplo de uso. Se tiver qualquer dúvida é só entrar em contato e colocar no dia a dia. Isso para o corretor. Porque só trazendo isso para um hábito que vai cada vez ficar mais fácil. Então, se colocar no hábito, todo dia acessar o módulo negócios, acessar mensagens e colocar isso na rotina, dali 1 semana ele vai estar vendo que ele vai estar fazendo aquele automático e não está precisando ir lá no WhatsApp e ficar 2 horas tentando qualificar leads e procurar ali naquele emaranhado. E depois uma dica para as imobiliárias. É a principal. Principalmente isso para o diretor da imobiliária. Se você quer que todo mundo use as ferramentas, dê o exemplo. Use você. Se você usar, a sua equipe vai usar também. Então, comece a usar as ferramentas, mostre para os corretores, mostre para todo mundo que está ligado ao sistema, que dá para usar, que usa diariamente, que eles vão acompanhar. E só assim vai
a imobiliária, o corretor vai passar para o próximo nível. E o que vai acontecer é que eles vão se arrepender de não ter usado antes. E só para deixar claro novamente, pode mandar mensagem, ligar, e-mail, todos os nossos canais, chat online e tudo mais, que tem toda a parte aqui de recepção para tirar dúvidas e auxiliar. É intuitivo, é fácil. Talvez você tenha um pequeno probleminha ali no começo, como você disse, talvez, não conheço essa forma de vertical e horizontal de organizar as coisas. Mas a gente está aqui, a gente vai dar todo o suporte e você vai ver que vai trazer resultado, né? O mais importante é o resultado no final. Com certeza. E aí, assim, a gente falou de diversos módulos. Tem um, Kaique, que eu acho que ajudaria muito na parte de marketing da galera, que é o Social Pixel. Que é um módulo que a gente está reformulando, está reorganizando. Na verdade, já está quase pronto da reorganização que a gente fez, que é um módulo que a galera vai ter uma quantidade enorme de imagens que comunicam com o público. E para que são essas imagens? Para ser postadas no Instagram, no Facebook, dá até para ser enviado no WhatsApp. É só salvar a imagem no seu computador ou no seu celular, da forma como você preferir, ou já encaminhar ela pelo sistema. Tem um tutorial, cara, simples, fácil, e é só ele pesquisar. Ele vai entrar no módulo lá, acho que é o penúltimo módulo da página Módulos, Social Pixel. O cara entrando lá, ele escolhe a imagem, pesquisa, escreve lá, por exemplo, sonho. Natal agora, perdão. Natal, mas pesquisa o que ele quiser. Sonho, casa, apartamento, locação, venda, o que ele quiser. Ano novo. E vai aparecer lá todas as imagens que a gente tem que são relacionadas com esse tema. É só escolher a imagem que ele mais gosta, salvar ou publicar ela no Instagram. O cara, o corretor não tem nem mais a dificuldade de ter que ficar criando conteúdo. Né? Então, são as duas ferramentas, assim, todas que você falou, acho que são muito importantes, mas o módulo negócios, que é o CRM lá, que não está dentro de módulos, está dentro da parte do CRM, é fundamental, ainda mais que o Social Pixel, eu acho. E, em segundo lugar, eu colocaria o Social Pixel acima das outras ferramentas. Por quê? Pela questão de marketing. Exatamente. Né? O corretor que não é visto na rede social, ele não vai ser lembrado e ele não vai criar relacionamento. E comentei no podcast anterior que 71% das vendas no mercado imobiliário são diretamente impactadas pelo atendimento. E o que é atendimento? Relacionamento. Então, se o cara não mantém, se ele não cria um relacionamento com os clientes, ele não se posiciona, ele não aparece, ele não comunica, ele tem grande chance de não conseguir obter êxito. Foi muito bem lembrado. Realmente o Social Pixel. E vou até agora com você, como o sistema, ele tem tantas ferramentas, realmente, para esse meio, né, de trabalhar o social da imobiliária, trabalhar as redes sociais. Um outro que é bem relacionado é o criador de post. Perfeito. Nossa, sensacional isso aí, verdade. Porque o criador de post, ele fica ali na tela de listar imóveis e com um clique ele já cria uma postagem com os dados do imóvel. Com a imagem que você escolher, você pode posicionar. É basicamente um mini Photoshop ali dentro do Imóvel Brasil para criar postagens feita para aquele imóvel. Perfeito. E esse é um módulo que tem muito sucesso. Às vezes eu me via pesquisando casa, terreno, e às vezes eu via um e falava, nossa, olha, o corretor está usando, ele está usando bem. Você pode personalizar, coloca a sua logo, troca os textos. Então dá para ficar bem bonito e mostra o imóvel. Fica bem legal. E eu, de fato, eu vejo muito no Instagram, porque assim, eu fico o dia inteiro no nosso Instagram, né? Fazendo gerenciamento da rede social, olhando os comentários, ou mensagem que o pessoal manda no direct. E toda semana eu vejo, não vou falar todos os dias, que como a gente tem bastante cliente lá, o conteúdo que o Instagram entrega é bem diversificado. Mas toda semana eu vejo pelo menos 2 ou 3 vezes conteúdos do criador de post ou do Social Pixel lá. E isso é verdade. Não é só gratificante. Eu acho que quem não está usando, mais uma vez, está atrasado. Esse é o problema. Aqui a gente está trazendo novidade. A gente está trazendo a realidade, que já acontece. Então, para quem ainda não usa, corre atrás, porque o tempo está indo. Isso pode potencializar demais
as vendas e a gestão da empresa mesmo. Vai da trazer imobiliária. resultado. Pode ficar tranquilo que vai trazer resultado. E- Opa, perdão. Eu ia falar se vai chegar na pergunta matadora. Ou se você tem mais alguma pergunta. Na verdade, tenho mais uma só, que é sobre ferramentas de 2022. Quais ferramentas você acha que a gente não pode deixar de desenvolver para 2022? Ou que é pelo menos um plano? Sim, plano não, que a gente não traça mais plano. A gente traça meta e a gente bate a meta quando ela é estipulada. Quando é batida, é dobrada. Fica a Quer piada dizer aí. Hoje, talvez todo o mercado, né, de software e ferramentas, ele caminha para ser integrado internamente e ser acessível externamente. Então, para 2022, o principal é, lógico, nosso sistema ele conversar consigo mesmo. Então, conseguir criar até um termo que está muito em alta, que é a esteira digital. Então, hoje, vamos dizer que 2022, hoje o nosso sistema já é bem integrado. Uhum. Então, o lead chega e ele passa por todo um tratamento até a finalização. Mas eu diria que 2022 é um ano que a gente vai continuar investindo nisso. Cada vez mais, o corretor não deixar o bastão cair do cliente. Então, cada etapa do cliente, ele está em cima e a gente vai estar aqui garantindo que ele não deixe o bastão cair. Então, o nosso sistema vai integrar toda essa parte para conseguir entregar resultado para ele. Então, auxiliando nele nisso. Não deixando ele perder negócios. Porque ele esqueceu um lead. Porque ele deixou passar uma oportunidade. Às vezes, da ferramenta que ele usava antes. Às vezes, querer gerenciar pelo WhatsApp, uma planilha de Excel. Então, pode confiar. Usa o nosso sistema. Realmente, você não vai reduzir muito a perda de negócios, a esquecer um cliente, esse tipo de situação que realmente é inevitável. Conforme seus negócios aumentam, você precisa trabalhar mais e acaba mesmo, às vezes... O cérebro não dá conta, né? É O difícil cérebro você não dá competir contra uma máquina. Exatamente. Aí você precisa usar ferramentas. E quando esse momento chegar, a gente vai estar aqui. Exatamente. E aí, só uma última colocação antes de você fazer a matadora. Claro. O Felipe Franco falou essa semana num podcast que eu tava assistindo que o sucesso, ele não é não errar. Ele é reduzir drasticamente o erro. O erro, ele vai acontecer, ele é inevitável. Então, essa questão do deixar o bastão cair, ela vai acontecer em algum momento. Mas quanto menos você deixar ele cair, mais próximo do sucesso você tá. E achei isso fenomenal quando eu ouvi. E agora você falando, isso me criou uma sinapse no meu cérebro. E aí, Dani, por mim pode matar o Kaique. Vamos lá. Brincadeira. Você vai sobreviver com isso. Se você pudesse resumir, Kaique. Fingimos que a pessoa não tem um tempo de escutar esse podcast inteiro. Vamos lá. Eu quero só 5 minutos do centro do que você queria transmitir hoje. O que você diria para essa pessoa? O que é o assunto principal para você? Eu diria que é a transformação do digital e como ela revolucionou o mercado imobiliário. O mercado imobiliário estava e continua e vai continuar passando pela transformação do padrão, que era o definido, o mercado mais conservador, vamos dizer assim, e ele está cada vez mais passando para o mercado humano. Então, se eu pudesse resumir, é isso. Se você ainda não se atualizou, se você ainda continua, talvez, usando métodos de vendas da década de 80, realmente é a hora de mudar, porque a aceleração digital, nem a lei de Moore conseguiu acompanhar. É só um paralelo, mas a lei de Moore é a lei que a cada 18 meses o poder computacional ia dobrar. Mas, na verdade, nem ele conseguiu suportar. Então, a mesma coisa é com a transformação digital. Cada vez ela vai transformar-se em forma exponencial. Então, se você vê que todos os seus concorrentes estão vendendo e você não vende,
talvez seja a hora de repensar. Falar, nossa, o que tá faltando para me fazer? E é aí que entra a parte de se transformar, se reinventar, não ter medo, não sentir medo de olhar para o futuro e ele ser incerto. Que realmente sempre será. Perfeitamente filosófico e maravilhoso. E conceitual. É. Além de filosófico, o que dá pra fazer. Dá Cirúrgico. pra você aplicar. E aí, Kaique, queria agradecer muito, cara, pela a sua permanência, né, na empresa agora, que a gente ficou pra gravar após o nosso expediente. Sei que está cansado, a gente também tá. A gente tá tendo uma rotina bem puxada e isso não é uma queixa nem nada, é só uma colocação para reconhecer o seu esforço de estar aqui com a gente, principalmente por ser um líder de... Eu ia falar líder de atendimento, mas não é líder de atendimento, um líder de desenvolvimento, perdão. E ainda tendo várias responsabilidades, tirar esse tempo para conversar com a gente, para vir participar aqui do nosso podcast. Então, assim, não tem palavras para descrever essa importância que todas as suas colocações que vão ser transmitidas para a nossa audiência, para a galera que está assistindo a gente no podcast e para nós dois também, porque todo convidado que vem ensina muito para nós, muito mais ensina do que aprende, eu acho. Então, assim, muito obrigado. Obrigado, pessoal, que assistiu o podcast até o final. Continua com a gente episódio após episódio. Que vocês não nos abandonem, vocês continuem assistindo, que a gente vai continuar trazendo pessoas de altíssimo nível, pessoas que podem contribuir muito com a jornada de vocês no mercado imobiliário, porque esse é o nosso foco, essa é a nossa sala, esse é o nosso podcast. Muito obrigado, Kaique. É nóis, Dani. Mais um. Valeu, Kaique. Eita, meu Deus. Bate no microfone. Vai falar a frase? Não? Claro que eu vou falar a frase. Bem-vindos e até a próxima. Fiquem com a gente e até a próxima.